Existem temas que quase ninguém tem coragem de discutir publicamente. Neste corte, Renan Santos explica por que acredita que o Brasil deveria debater pena de morte e prisão perpétua. A primeira pergunta, né, é a seguinte. Teve um psicólogo norte-americano, um estudioso chamado Stanton Seminole, que ele estudou por que o criminoso comete o crime. E então, estudando famílias de 4, 5 filhos, apenas um era criminoso. Ou seja, não era o meio social como é divulgado por várias pessoas, que não, é o meio, é a pobreza, não era isso. Porque tinha o mesmo pai, mesma mãe, mesma escola, mesma alimentação. As duas perguntas que o criminoso faz para cometer o crime. Primeira, eu vou ser preso? Eu vou ser pego? E a segunda, caso eu seja pego, eu vou ser duramente apenado? Aqui no Brasil, as duas, eu vou ser pego. Se não mudou a estatística até o mês passado, 90% dos homicídios do Brasil não chegava nem à autoria, em média, né? Então, e a segunda pergunta, nesse caso, estamos pegando o pior crime, vai ser duramente apenado? Não, vai sair rapidamente. A pergunta, em suma, né, diante desse cenário, a pena de morte e prisão perpétua. O senhor admite discutir prisão perpétua e pena de morte para determinados crimes? Como pretende viabilizar essas medidas diante da Constituição, que proíbe pena de caráter perpétuo e permite a pena de morte somente em caso de guerra declarada? Caso essas propostas não avancem, qual seria a sua alternativa concreta? Nós falamos muito disso. Eu acho que para você tocar uma Assembleia Constituinte originária, você tem que ter uma vitória em campo como presidente da República, e não uma vitória eleitoral. Essa vitória que eu descrevi para vocês, em que a população vai entender que o presidente se comporta como um comandante em chefe, fazendo esse enfrentamento ao crime. E ao ver resultados, o presidente da República tem que falar, agora eu preciso alterar a Constituição. E aí trazer a discussão de uma Assembleia Constituinte com uma correlação de forças contra aquilo que a gente chama de centrão, que seja forte o suficiente para permitir passar essa agenda e não contaminar essa nova Constituição. Então, esses dois temas são centrais. Eu acho que o Brasil precisa discutir pena de morte, o Brasil precisa discutir prisão perpétua. Precisa. E dois, e aí entra um elemento. Até lá, nós temos que ter um aumento brutal de penas e uma alteração profunda na lei de execução penal, alteração no inquérito policial, alteração nos planos de carreira policial, na questão da carreira única, para você aumentar a efetividade para nós fazermos essa construção até lá. Dito isso, nós temos que discutir pena capital e temos que discutir prisão perpétua. Eu acho que tem certos crimes e tem uma lógica que envolve a recuperação do criminoso que se torna simplesmente um instrumento de motivação do bandido a continuar no ciclo dele de cometer o crime, sair da cadeia e volta. Até porque, eu não gosto de contar muita historinha, né? Mas eu adoro contar historinha. A gente tem uma questão que o Estado brasileiro, desde o fim do período do regime militar, ele tá tomado por culpa. Foi muita, violação de direito humano, e houve violações de direitos humanos, não tô negando. Mas não só as faculdades de direito, mas o legislador brasileiro, ele começou a operar na linha de que o Estado tem que diminuir o seu impacto punitivo. E ao fazer isso, ele criou uma indústria da impunidade que gera da parte do bandido essa sensação de leniência. Outra, tem um programa que estão saindo agora como Pena Justa, em que o judiciário se comporta como um agente desesperado para soltar um bandido, porque, este presídio aqui não está em condições. No Ceará, que está em guerra, o programa Pena Justa está sendo comemorado em rádio. Olha, vai ter agora um Pena Justa e vai tirar um monte de gente da cadeia. Tipo, eles estão em guerra. Então, claramente, um bandido hoje, ele se sente muito confortável em trabalhar. Muito confortável. Então essas alterações de Constituição estão no nosso plano, mas eu só vou conseguir executar, então não vou ser mentiroso, se eu conseguir antes ter vitórias contra o crime organizado e ter uma vitória do ponto de vista econômico, que é fazer os juros baixar e as pessoas começarem a voltar a ter empregos formais. Se eu não conseguir essas duas vitórias, eu não vou ter força para uma constituinte. Então eu não vou vir aqui mentir para vocês. Só vou conseguir fazer uma constituinte se eu ter essas duas grandes vitórias nos 2 primeiros anos de mandato.